Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz para todos, que o Senhor possa nos abençoar com as suas ricas bênçãos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição, a lição que fala das águas de Betesda, do homem que foi curado lá, que sofria 38 anos, né? Ontem nós vimos que numa conversa entre ele e os líderes judeus, que os líderes questionavam porque ele estava carregando debaixo do braço uma esteira, a sua cama, o seu leito, e ele disse que estava obedecendo porque Cristo havia mandado ele fazer aquilo, né? E aí, hoje, dando continuidade, na pergunta 7, nós temos o seguinte questionamento: por que Jesus curava as pessoas? Ele estava preocupado apenas com a saúde física das pessoas? Como os homens são hoje, os religiosos, as pessoas só estão preocupadas com a saúde física. As pessoas hoje é doido para fazer uma cirurgia para tirar um problema do corpo ali, uma hérnia, um tumor, um órgão que está prejudicado, né? Doido para fazer a cirurgia. Aí ora a Deus, Senhor, me cura, me cura. E quando o Senhor cura, que arranca aquilo dele, aí ele volta a fazer tudo que era errado, né? Não é assim? Isso é uma prova clara de que as pessoas estão preocupadas apenas com a cura física. Foi isso que Cristo veio buscar aqui na Terra? Foi isso que Cristo veio fazer aqui na Terra como missão? Faz parte dessa pergunta. Vamos perguntar aqui então ao próprio Jesus, no livro de Lucas, capítulo 4, verso 18, diz assim, isso Jesus Cristo lá na sinagoga, pegou o livro de Isaías e vai ler isso aqui agora, falando sobre ele mesmo, uma profecia que apontava para ele, ele diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. É como se ele dissesse, o Espírito do Senhor está sobre mim agora, me ungiu agora. Para quê? Porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Por que aos pobres? Porque os ricos religiosos, os poderosos religiosos, não quiseram ouvir ele, queriam matar ele, né? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, os que estavam presos à religiosidade, os que estavam presos a todo tipo de cisma, de medo, da religião do medo, né? Me enviou para libertar disso e restaurar a vista dos cegos. Essa vista que ele está falando aqui é o cego literal? Ou está falando do cego espiritual, daquele que não enxerga que ele é o Cristo, daqueles que não enxergam a verdade, que fica usando a religião para oprimir as pessoas, né? Para pôr em liberdade os oprimidos. Aí eu pergunto aqui, quais são os maiores oprimidos do mundo? São aqueles oprimidos porque estão trabalhando forçadamente numa mina de pedra, como tem na China, né? Trabalhando num trabalho forçado, em alguns trabalhos como escravo, né? Tem no Brasil aqui, acolá a polícia prende um sujeito que tá oprimindo pessoas trabalhando em condições de escravidão, né? Coisa terrível isso. Não é? É desse tipo de escravidão que já é ruim demais. Essa escravidão é terrível. A escravidão física é terrível. Mas nada se compara à escravidão espiritual ou à escravidão que vem por meio da religião. A pessoa que vive numa igreja, mas vive morrendo de medo do pastor. Se não der o dízimo, já sabe, vai para o inferno. Não é? Morrendo de medo de vestir uma roupa que o pastor não gosta, ou que o manual da igreja não gosta, né? Com medo de ir para o inferno. Morrendo de medo de comer uma comida que a Bíblia não condena, mas a religião criou um manual extra que condena. Já imaginou isso? Cristo veio libertar o ser humano desse tipo de opressão. A opressão no espírito. A opressão que ataca o espírito. E não tem maior opressão no planeta do que a opressão religiosa. Se a religião não entende a palavra espiritual que Deus dispôs para a gente através de Cristo, através dos profetas, né? Principalmente através do seu Santo Espírito, que é quem interpreta em nossa mente e faz entender o que realmente Ele quer, né? Pois bem, se as pessoas não tiverem isso, elas padecerão do pior tipo de opressão.
elas vão falar da boca para fora, tentando acreditar naquilo que elas mesmas dizem. Elas tentam acreditar, coitada, mas estão enganando-se a si mesmas quando dizem assim: eu estou salvo, essa minha igreja é salva, essa minha igreja é verdadeira, esse meu pastor é verdadeiro. Olhe, eu não me permito fazer isso aqui, mesmo que não seja pecado, né? Eu não me permito porque a minha igreja disse que era assim. Já imaginaram isso? O tipo de opressão? A opressão religiosa faz com que o homem faça o seguinte: ele diz assim, olha, preste atenção. Se você comprar esse tijolinho aqui de 2 centímetros de plástico que eu comprei da China, 1 milhão desse tijolinho, eu vou vender para você por R$1.000 esse tijolinho aqui, que eles compraram por 30 centavos. Eu vou vender por R$1.000. Se você deixar de... Você paga quanto de aluguel? R$1.000. Então traga esses R$1.000 para cá, compra esse tijolinho, que é um teste de fé. Se você comprar esse tijolinho, Jesus vai tirar você do aluguel, você vai comprar uma casa. Sabe quantos milhões de pessoas vivem nessa opressão? Uma opressão espiritual que coloca no espírito do coitado a ideia da ganância. A igreja existe para você ser ganancioso. Eu estou aqui para estimular a ganância. Você empresta 500 para Deus, Deus te dá 1 milhão. Você vende a sua casinha de 50 mil, 100 mil reais e Deus vai te dar uma mansão. Estimulando a ganância no coração das pessoas. O nome disso é opressão. O pobre coitado que não pensa, o pobre coitado que não sabe ler a Bíblia, o pobre coitado que não tem coragem, porque a vida dele nem tempo, coitado, trabalha 24 horas por dia, 24 não porque ninguém aguenta, mas trabalha 10, 12, 14 horas por dia, morto de cansado, quando abre a Bíblia cochila em cima dela. Esse povo, coitado, era para que homens pudessem pregar a verdade, a Bíblia na íntegra, trazendo a verdade, o descanso, o consolo, o refrigério para o coração desse povo, e não colocando mais uma carga insuportável em seus ombros. Olha, meus amados, o que eu vou dizer agora pode até ser que escandalize aqueles que estão me ouvindo, mas mais de 90% das igrejas no mundo que se dizem cristãs, não vou falar nem das outras religiões, vou falar do cristianismo, que é onde eu estou inserido, né? Que se dizem cristãs, usa desse expediente para oprimir os pobres coitados. Tiram tudo do pobre coitado e depois assim, vamos fazer uma sopa para levar para o pobre coitado que está dormindo debaixo da ponte, fazer as boas obras. Que boa obra, se você não está fazendo com o próprio membro da igreja, coitado, que está morrendo de medo de ir para o inferno. Está fazendo uma obra forçada, não é do fundo do coração, porque está com medo de ir para o inferno. Está com medo de, né? Então Cristo veio a este mundo para trazer este tipo de libertação. Primeiro é proclamar, pregoar a libertação àqueles que estão cativos. Depois libertar mesmo. Primeiro ele traz a palavra de libertação. Para quem escuta, entende e aceita, aí ele opera a libertação em seguida. É o que ele... Olha, o tema ele está falando aqui de pobre, de restaurar, mas a palavra que predomina aqui é a palavra liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá está em João 8, versículo 32 e 36. A liberdade é o máximo, é o suprassumo da graça que Deus vem nos oferecer. E a liberdade só chega à mente do homem, ao espírito do homem, quando ele escuta Jesus Cristo, quando ele ouve a palavra de Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje, da quarta-feira, pergunta número 8, que nos traz aqui mais um questionamento do texto do capítulo 5 de João, tratando da história do homem que foi curado depois de 38 anos sofrendo. A pergunta diz assim: ao invés de reconhecerem a mão de Deus salvando por meio do seu ungido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com que aqueles líderes religiosos estavam preocupados? Vejam só, o verso 12 e o verso 13. Diz assim: perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem ele era, porque Jesus se retirara do local por haver muita gente naquele lugar. Então, percebamos aqui que agora começa a investigação por parte
dos religiosos judeus, né? Agora, você pode... Eu lendo esse texto isolado, se eu for ler esse texto isolado, eu posso pensar o seguinte: rapaz, eu acho que esses religiosos aqui estavam perguntando aqui porque eles queriam encontrar ele, né? Para dar glórias a Deus, para saber quem era esse ungido, quem era esse homem poderoso, né? Que tinha um poder assim como Elias, o Elias das escrituras que eles liam, né? Quem é esse homem que tem poder de curar um cego de nascença? Embora que até aqui ele não tenha nem visto. Esses religiosos judeus nem perceberam as pernas daquele homem, né? Que aquele homem não andava mais e que agora estava andando, né? Estava andando, eles nem perceberam isso. Alguém pode ler aqui, olha, quem é este homem que te disse toma teu leite e anda? Se você recortar esse texto, não, mas eles estão querendo aqui encontrar Jesus para lhe dar a devida glória, para reconhecê-lo como Messias. É óbvio que a gente sabe que não é assim, né? Eles estão querendo executar a letra morta da lei. Quem foi que te deu a ordem para tu trabalhar no sábado? Eles querem saber isso. Como se aquilo fosse trabalho, né? Quem foi que te deu essa ordem? Porque a nossa missão como religioso aqui não é ajudar o cego, o aleijado, que está sofrendo. A nossa missão como religioso aqui é fiscalizar para punir. Nós somos os vigias das desgraças. Nós estamos aqui olhando quem é que está errado. Se tem alguém fazendo alguma coisa errada aqui, a gente está aqui para punir. Vamos vigiar a vida do irmão. Quando a Bíblia diz vigiar e orai, não é a sua própria vida não, é para a gente vigiar a vida do outro. Mas olha só, é assim que muitos dos irmãos têm procedido. Vigiar e orar é um mandamento espiritual para você vigiar-se a si mesmo, você olhar para dentro de si mesmo, para guardar os mandamentos de Deus, e não para estar cedendo o mundo. Mas tem muita, principalmente a instituição religiosa, ela vive fiscalizando, né? O pastor liga para o tesoureiro da igreja dele, né, para a área de finanças da igreja dele, porque é uma empresa, né, a área de finanças, a tesouraria da igreja dele vai dizer assim: verifica aí da igreja quem é que falhou o dízimo esse mês. Me dê a relação de todo mundo que não deu o dízimo e o telefone aqui para eu ligar para cada um deles. Ou então vou enviar um dos meus funcionários, um dos meus diáconos, um dos meus colaboradores para visitar essa pessoa, para ler um verso da Bíblia ameaçador, para fazer medo, para ela nunca mais atrasar o dízimo. É mais ou menos assim. O que eu estou dizendo aqui não é absurdo, não. O que eu estou dizendo aqui não é absurdo, não. Essa história aqui, eu já ouvi 200 histórias dessa. Nós conhecemos pessoas, pastores, que fazem isso, e não é uma coisa de ano em ano, não. É mensalmente, é semanalmente. Né? Isso é terrível. Mas é verdade, né? Então, os homens que ocupam postos, posições religiosas, né, de alto escalão, um líder, um pastor, a partir do diácono, né? Esses homens que ocupam qualquer cargo na igreja, é difícil falar cargo, né? Porque cargo é coisa de empresa. E na Bíblia, quando Deus elege um diácono, quando a igreja tem autorização de Deus para escolher diáconos, estão escolhendo servos, escravos da igreja. Servos vem de escravidão, aquele que está para servir a igreja. Mas esses homens que têm cargos estão para servir o pastor, a instituição e nunca a igreja, as pessoas, porque a igreja é gente. Igreja não é bloco, não é parede, não é estrutura, não é edifício. Igreja é pessoas. Então, os diáconos, os pastores, os doutores, os bispos, presbíteros, os profetas, apóstolos, discípulos, todo mundo que se diz servo de Deus, ele está para servir a igreja, servir os membros da igreja, e não a igreja servir a eles. É o contrário. Hoje é o contrário, é a igreja que serve o pastor. Né, pastores riquíssimos, poderosíssimos, né? E ao invés de agradecer a igreja que lhe dá milhões aí, muito dinheiro, ele chicoteia os membros, ameaçando os membros. Falsos pastores, mercenários, verdadeiros criminosos, são o que eles são. Perdoe-me
a dureza com que eu estou falando, mas é o que a Bíblia nos transmite. Esses homens aqui, líderes religiosos, estavam buscando matar, prender, fazer um mal ao único justo da terra, Jesus Cristo, que fez uma coisa boa dentro da lei. Não tinha nada de errado que Jesus Cristo fez. Mas eles agora estavam buscando um culpado, porque a missão deles era, segundo o Sinédrio, buscar culpado para chicotear o povo, para apedrejar o povo, para manter o povo submisso a ele, servindo a eles com medo, na base do chicote. Alguém pode dizer assim, não, mas antigamente era antigamente, hoje é diferente. Hoje não pode não ter chicote. Hoje pode não ter apedrejamento, mas existe ameaça velada. Muitas vezes usando um verso bíblico fora do contexto para fazer medo à pessoa. Que o Senhor nos dê luz dos altos céus, para que essa palavra de Jesus Cristo penetre em nossos corações e Ele nos liberte de todo tipo de medo, de todo tipo de opressão, de todo tipo de dominação que vem através do homem. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje, da quarta-feira, pergunta número 8, que nos traz aqui mais um questionamento do texto do capítulo 5 de João, tratando da história do homem que foi curado depois de 38 anos sofrendo. A pergunta diz assim: ao invés de reconhecerem a mão de Deus salvando por meio do seu ungido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com que aqueles líderes religiosos estavam preocupados? Vejam só, o verso 12 e o verso 13. Diz assim: perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem ele era, porque Jesus se retirara do local por haver muita gente naquele lugar. Então, percebamos aqui que agora começa a investigação por parte dos religiosos judeus, né? Agora, você pode... Eu lendo esse texto isolado, se eu for ler esse texto isolado, eu posso pensar o seguinte: rapaz, eu acho que esses religiosos aqui estavam perguntando aqui porque eles queriam encontrar ele, né? Para dar glórias a Deus, para saber quem era esse ungido, quem era esse homem poderoso, né? Que tinha um poder assim como Elias, o Elias das escrituras que eles liam, né? Quem é esse homem que tem poder de curar um cego de nascença? Embora que até aqui ele não tenha nem visto. Esses religiosos judeus nem perceberam as pernas daquele homem, né? Que aquele homem não andava mais e que agora estava andando, né? Estava andando, eles nem perceberam isso. Alguém pode ler aqui, olha, quem é este homem que te disse, toma teu leite e anda? Se você recortar esse texto, não, mas eles estão querendo aqui encontrar Jesus para lhe dar a devida glória, para reconhecê-lo como Messias. É óbvio que a gente sabe que não é assim, né? Eles estão querendo executar a letra morta da lei. Quem foi que te deu a ordem para tu trabalhar no sábado? Eles querem saber isso. Como se aquilo fosse trabalho. Né? Quem foi que te deu essa ordem? Porque a nossa missão como religioso aqui não é ajudar o cego, o aleijado, o que está sofrendo. A nossa missão como religioso aqui é fiscalizar para punir. Nós somos os vigias das desgraças. Nós estamos aqui olhando quem é que está errado. Se tem alguém fazendo alguma coisa errada aqui, a gente está aqui para punir. Vamos vigiar a vida do irmão. Quando a Bíblia diz vigiai e orai, não é a sua própria vida não, é para a gente vigiar a vida do outro. Mas olha só, é assim que muitos dos irmãos têm procedido. Vigiar e orar é um mandamento espiritual para você vigiar-se a si mesmo, você olhar para dentro de si mesmo, para guardar os mandamentos de Deus, e não para estar cedendo o mundo. Mas tem muita, principalmente a instituição religiosa, ela vive fiscalizando, né? O pastor liga para o tesoureiro da igreja dele, né, para a área de finanças da igreja dele, porque é uma empresa, né, a área de finanças, a tesouraria da igreja dele, vai dizer assim: verifica aí da igreja quem é que falhou o dízimo esse mês. Me dê a relação de todo mundo que não deu o dízimo e o telefone aqui para eu ligar para cada um deles. Ou então vou enviar um dos meus funcionários, um dos meus diáconos,
um dos meus colaboradores para visitar essa pessoa, para ler um verso da Bíblia ameaçador, para fazer medo, para ela nunca mais atrasar o dízimo. É mais ou menos assim. O que eu estou dizendo aqui não é absurdo, não. O que eu estou dizendo aqui não é absurdo, não. Essa história aqui, eu já ouvi 200 histórias dessa. Nós conhecemos pessoas, pastores, que fazem isso e não é uma coisa de ano em ano, não. É mensalmente, é semanalmente. Né? Isso é terrível, mas é verdade. Né? Então, os homens que ocupam postos, posições religiosas, né, de alto escalão, um líder, um pastor, a partir do diácono, né? Esses homens que ocupam qualquer cargo na igreja, é difícil falar cargo, né? Porque cargo é coisa de empresa. E na Bíblia, quando Deus elege um diácono, quando a igreja tem autorização de Deus para escolher diáconos, estão escolhendo servos, escravos da igreja. Servos vem de escravidão, aquele que está para servir a igreja. Mas esses homens que têm cargos estão para servir o pastor, a instituição e nunca a igreja, as pessoas, porque a igreja é gente. Igreja não é bloco, não é parede, não é estrutura, não é edifício. Igreja é pessoas. Então, os diáconos, os pastores, os doutores, os bispos, presbíteros, os profetas, apóstolos, discípulos, todo mundo que se diz servo de Deus, ele está para servir a igreja, servir os membros da igreja, e não a igreja servir a eles. É o contrário. Hoje é o contrário, é a igreja que serve o pastor. Né? Pastores riquíssimos, poderosíssimos, né? E ao invés de agradecer a igreja que lhe dá milhões aí, muito dinheiro, ele chicoteia os membros, ameaçando os membros. Falsos pastores, mercenários, verdadeiros criminosos, são o que eles são. Perdoe-me a dureza com que eu estou falando, mas é o que a Bíblia nos transmite. Esses homens aqui, líderes religiosos, estavam buscando matar, prender, fazer um mal ao único justo da terra, Jesus Cristo, que fez uma coisa boa dentro da lei. Não tinha nada de errado que Jesus Cristo fez. Mas eles agora estavam buscando um culpado. Porque a missão deles era, segundo o Sinédrio, buscar culpado, para chicotear o povo, para apedrejar o povo, para manter o povo submisso a ele, servindo a eles com medo, na base do chicote. Alguém pode dizer assim, não, mas antigamente era antigamente, hoje é diferente. Hoje não pode não ter chicote. Hoje pode não ter apedrejamento, mas existe ameaça velada. Muitas vezes usando um verso bíblico fora do contexto para fazer medo à pessoa. Que o Senhor nos dê luz dos altos céus, para que essa palavra de Jesus Cristo penetre em nossos corações e Ele nos liberte de todo tipo de medo, de todo tipo de opressão, de todo tipo de dominação que vem através do homem.